Continuando com a nossa série sobre superstição e ocultismo, estudaremos agora o terceiro tópico, com o tema Como podemos ter a certeza que Deus nos perdoou? Muito bem, nós vamos então continuar a nossa série com o seguinte tópico aqui inicial. Como podemos ter a certeza que Deus nos perdoou? Então, se um dia você se envolveu com ocultismo, se você um dia se envolveu com algumas questões relacionadas à nova era, se você algum dia se envolveu com espiritismo, cartomancia, adivinhação, leituras de livros de magia negra, de feitiçaria, alguma outra prática que tenha trazido opróbrio à sua vida, tenha trazido algum fardo, ou de repente você está, neste momento, envolvido com essas práticas. Na verdade, Deus ele quer libertar você dessas questões. Deus ele quer, na verdade, libertar você desses fardos. E nós, então, vamos continuar essa série a partir de agora. Muito bem. Então, como certificar-se, como ter a certeza do perdão, que Deus realmente perdoou? A verdade é a seguinte, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Você pode ter a certeza de que, ao você confessar os pecados a Jesus, como nós temos visto aqui e ouvido, no caso, durante esta série, ao você confessar, então, esses pecados a Cristo, eles ficam, então, completamente perdoados. Completamente. E quaisquer que sejam eles. Tá? Porque o perdão divino, ele cobre qualquer falta que uma pessoa cometeu. Por exemplo, alguns textos bíblicos. Na 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, nós temos o seguinte texto que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, escute agora, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o perdão é obra de um momento. Ao você confessar o pecado a Cristo, ou os pecados a Jesus, você então recebe imediatamente o perdão. Lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 18, 1 de Isaías, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos. Aqui é Deus falando. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Isaías 1, verso 18. E ainda em Isaías 44, versículo 22, temos o seguinte texto. É Deus falando aqui. Desfaço as tuas transgressões. Olha, desfaço as suas transgressões, como névoa, e os teus pecados, como a nuvem. Torna-te para mim. Olha aqui o apelo de Deus. Torna-te para mim, porque eu te salvei, ou seja, eu te remi. Então, meu amigo e minha amiga, o sangue de Jesus, que por nós foi derramado, cobre completamente toda a culpa. Todo o fardo que talvez você carregou ou tem carregado sobre alguma prática supersticiosa ou ocultista que você se envolveu. Ou está se envolvendo. Portanto, não existe pecado, por pior que seja ele, que Jesus não possa perdoar. Portanto, no momento em que você confessa, então, as suas culpas, os seus pecados, eles foram, então, perdoados. Agora, muitos não têm certeza deste perdão. E dizem que não sentem nada. E nem têm a sensação de terem sido perdoados. Muitas pessoas dizem isso. Só que o perdão de Jesus não é um fato, meu amigo e minha amiga. Ele é um fato. E como fato, não depende de sensação. Ou seja, a própria certeza do pecado. E a Bíblia diz, eu corrigindo aqui, perdão. A própria certeza do perdão. Você cometeu o pecado, é certo que você cometeu, mas a certeza que ele realmente te perdoa. Então, a própria certeza que ele perdoa você pode obtê-la do próprio Cristo Jesus. Desejando isso, pedindo isso, você terá, com certeza, você terá dele esse perdão. E essa certeza será dada a você. Isto é o que Deus afirmou e o que ele diz é verdadeiro, não é verdade? E nós devemos levar a sério o que ele disse. Portanto, nós devemos pedir a certeza do perdão. Por isso eu quero aqui indicar a você, para que você tenha certeza e para que você peça que Deus te dê certeza de que Ele te perdoou, quero indicar uma oração sugestiva. Ouça bem essa oração sugestiva para você.
é a seguinte: Senhor Jesus, eu te confessei os meus pecados pelo nome. Ou seja, cada pecado você confessou pelo nome. Eu sei que tu derramaste o teu sangue pelos meus pecados e que o teu perdão é uma realidade. Tu prometeste na tua palavra: o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Eu creio que a tua promessa é verdadeira. O que eu te peço agora é que me concedas o perdão e a certeza do perdão, como prometestes fazê-lo. Crendo na tua promessa, eu te agradeço pelo perdão e pela certeza do perdão que me concedes. Amém. Então esta é uma oração sugestiva para você, para que você tenha certeza, para que você, ao pedir a certeza do perdão, você realmente obtenha ela. Porque é o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, que nos permite reconhecer os pecados e que então nos mostra o perdão através de quem? De Jesus Cristo. Satanás, ele sabe exatamente que no final dos tempos, ouça bem, ele vai ter de arcar com toda a responsabilidade de todos os nossos pecados confessados a Jesus. Satanás sabe disso. E é claro que ele não tem nenhum interesse em que você se lembre dos pecados que você cometeu e confesse cada um deles pelo nome. Satanás não tem interesse que você faça isso. Porque cada pecado que você confessa vai ser creditado na conta de Satanás. O que faz então aumentar a medida do castigo dele. Tá vendo por que ele não quer que você se preocupe em confessar o pecado pelo nome? Por que ele não quer que você faça um autoexame de vida todos os dias, inclusive à noite antes de dormir? E é interessante também que depois que nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, depois de recebermos o Santo Espírito de Deus, sabedoria para reconhecer os nossos pecados, e depois os confessarmos, Satanás então ele aplica o quê? Ele aplica um truque bem elaborado. Qual é esse truque? Não raro com o intuito de nos desencorajar. Ele tenta então desencorajar a cada um de nós. Ele tenta nos fazer lembrar novamente dos nossos pecados do passado. Olha que interessante. Então você se arrependeu. Você sentiu tristeza por aquele pecado que você cometeu. E aí você confessou pelo nome. Imediatamente você foi perdoado, porque é isso que a Bíblia diz. Só que Satanás então ele tenta, através desse truque, manipular a sua mente, para que você fique então novamente lembrando dele, novamente lembrando e confessando, confessando e confessando. De uma maneira muito engenhosa, ele consegue nos mostrar todos os nossos pecados, não é? Até que nós começamos a pensar que não há mais esperança para nós. E muitas vezes ele tem sucesso com a sua tática de nos fazer lembrar disso aí. Agora, uma dica para você. Se acontecer de Satanás querer fazer com que você se lembre de pecados para os quais você já teve o perdão porque você confessou pelo nome, mande que ele se afaste de você. Amém? Você deve repeli-lo. Sendo que uma maneira de fazê-lo seria, por exemplo, dizer o seguinte, mais uma sugestão para você. Se um dia então, repetindo, se você tiver consciência que você já confessou aquele pecado pelo nome, se arrependeu dele, que você teve o perdão imediato, conforme diz a Bíblia, mas se Satanás querer oprimir você, lembrando você daqueles pecados novamente, diga assim, aqui há uma sugestão para você, Eu confessei a Jesus todos os meus pecados que o Espírito Santo me fez lembrar. Jesus me perdoou todos os pecados e disso eu tenho certeza. Você chegou tarde demais e não tem o direito de me fazer lembrar os meus pecados passados. Em nome de Jesus, eu te ordeno que suma e me deixe em paz. Ouça mais uma vez a vinheta Vencer como Jesus Venceu e eu volto para continuar o estudo de hoje da série Superstição e Ocultismo, terceira parte. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador
Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. E uma outra pergunta que fica aqui na nossa série de estudos, Superstição e Ocultismo, como se libertar de sua influência e desfrutar de paz mental, é a seguinte: por que Satanás deseja impedir que a pessoa que já se envolveu com práticas ocultistas ou supersticiosas, ou algum outro pecado também poderíamos incluir aqui, por que ele deseja impedir que a pessoa confesse os pecados? Escute só. Assim que nós confessamos em voz, lembra-se que a gente ensinou isso para vocês? Confessar o pecado em voz alta. Como em voz alta? Não é gritando para o vizinho ouvir. Não. Você se tranca no seu quarto e em voz, ou seja, de uma forma audível, você menciona aquele pecado pelo nome. Então, assim que confessamos em voz alta os nossos pecados a Jesus, Satanás, o adversário de Cristo, perde o poder sobre nós e, com isso, o mistério da iniquidade que dominava a nossa vida deixa de existir. Como já não pode exigir de nós o seu preço, porque foi confessado o pecado, Satanás, então, o que ele faz? Ele tenta de todos os modos impedir a nossa confissão em voz alta, pois não quer perder seu poder sobre nós. E é interessante que, para isso, ele usa todos os meios que está à disposição dele para evitar você confessar o pecado pelo nome e em voz alta. A primeira coisa, por exemplo, que ele faz é tentar impedir que nós façamos a nossa confissão. E existem sempre muitas razões para que ele nos tente adiar essa coisa de confessar, essa questão de confessar o pecado, né? Porque é algo desagradável nós confessarmos o pecado, porque a gente pecou, a gente acaba reconhecendo que nós pecamos. Agora, no fundo, quem é que gosta de confessar seus erros, não é? Alguém gosta de confessar os seus erros? Quem é que gosta? Alguns dizem assim, por exemplo, hoje não, amanhã é melhor. Outros dizem assim, depois de amanhã temos mais tempo, talvez no próximo fim de semana seja mais conveniente, não é? É interessante que as pessoas são medrosas, são irresolutas. Muitos não têm vontade de ficarem, ou seja, muitos, vou aqui traduzir melhor para você entender aqui, não temos vontade, vamos incluir todos nós aqui, não temos vontade e ficamos sempre adiando, então a gente vai adiando, e isso é muito complicado. E depois de tentar adiar, a confissão já não nos parece importante. Isso pode acontecer com muita gente. Finalmente acontece tanta coisa nesse intervalo de tempo que nós acabamos esquecendo do nosso propósito. E dessa forma, então, Satanás ele obtém uma grande vitória sobre a pessoa. Portanto, meu amigo e minha amiga, escute bem. Confesse seus pecados logo, de preferência ainda hoje. Você que está me ouvindo agora, de repente você está em uma prisão. De repente você está num leito de hospital, ou num leito de dor em sua casa, ou em algum outro lugar, ou trabalhando, ou fazendo faxina na igreja, aonde quer que você esteja. Se você se envolveu com algum ato supersticioso ou de ocultismo, ou alguma outra situação de pecado, confesse imediatamente. Ainda que você não possa dobrar os joelhos ou fechar os olhos, eleve a sua mente em espírito a Deus e confesse. Pelo nome. Por que esperar então tanto pela libertação através de Jesus, não é verdade? Hoje mesmo você pode invocar a Deus, amém? E eu quero apresentar a seguir mais um modelo de oração que eu espero que possa ajudar você. Escute bem este modelo de oração aqui que você pode seguir. Grande Deus, eu necessito de força e de tempo para fazer uma confissão completa dos meus pecados. A tua palavra contém a promessa: a mim é dado todo o poder no céu e na terra. Creio que tu podes me dar a força e o tempo de que necessito para fazer a confissão completa dos meus pecados. Atende-me agora este pedido. Eu te agradeço pela certeza de que ouvistes a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao você fazer isso, Satanás talvez vai querer, provavelmente no caso, vai querer mostrar que uma confissão geral não é absolutamente necessária. Que não há necessidade de confessar cada pecado pelo nome, especialmente em voz alta. Para isso ele vai apresentar excelentes argumentos e uma lógica
concludente, mas totalmente contrária às declarações da palavra de Deus. Vejamos alguns dos seus argumentos, por exemplo. Escute. Suponhamos, preste bem atenção agora nesse detalhe, suponhamos que um certo homem tenha procurado os serviços de uma cartomante. Então eu estou usando aqui apenas um testemunho aqui, tá? Um caso. Cada pessoa está na sua realidade aí, não é? Vamos analisar cada realidade dentro desse contexto aqui. Então uma pessoa, por exemplo, procurou ali um cartomante. Essa pessoa desejava conhecer alguns fatos do futuro. E um dia, porém, ele reconhece o quão pecaminoso foi esse procedimento que ele teve e que também ofendeu a Deus, visto ele ter buscado ajuda do adversário, não é? Satanás. Esse homem, então, decide confessar a Jesus o seu pecado, mencionando o pecado pelo nome. Mas então, escute, vem Satanás com o argumento de que isso não é necessário, pois Deus, na sua onisciência, uma vez que ele sabe todas as coisas, sabe de tudo, e por conseguinte também sabe que ele usou as cartas para ler o futuro. Então esse seria o argumento de Satanás. Supérfluo, pois seria mencionar tal pecado. Agora, do ponto de vista humano, esse argumento pode parecer óbvio, não é? De ponto de vista humano, da natureza humana enfraquecida pelo pecado que nós temos. Porém, meus amados, Deus planejou a coisa de outra maneira. A palavra de Deus é clara, escute. 1 de João 1, verso 9. Olha a condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido ouvinte, amigo e amiga, irmão e irmã, você ouviu bem claramente? Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, temos que chamar cada pecado pelo seu nome, pelo seu devido nome. Chamar o pecado pelo nome. Aqui não está escrito que não necessitamos confessar os pecados porque Deus é onisciente. A onisciência divina não elimina a confissão dos pecados. O fato, por exemplo, de Deus ser onisciente deve alegrá-lo, não é? Ele o conhece, ele sabe de tudo em sua vida. Por isso a confissão dos seus pecados não é nada novo para Deus. O livro de Salmo, capítulo 139, versículos 1, 2, 4 e 6, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Portanto, meus amigos e minhas amigas, com esse pensamento eu quero encorajá-lo a aceitar o convite de Jesus que diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Às vezes, Satanás ele procura usar o argumento de que já basta o indivíduo ter ofendido a Deus com o uso das cartas para ler o futuro ou alguma outra prática ocultista supersticiosa. E ele tenta nos convencer que não precisa ofendê-lo uma vez mais, confessando-lhe o que você fez. Olha que interessante. Ele vai dizer assim, olha, já basta você ter ofendido a Deus, ter novamente ofendê-lo, confessando aquele pecado. Olha só, né? Obviamente, é claro que com esse argumento, Satanás deseja apenas o quê? Impedir que você faça a confissão do pecado pelo nome. Mas a Bíblia é clara. Nós devemos ir pelo assim diz o Senhor. Porque Deus estabeleceu as coisas de outra maneira, meu amigo e minha amiga. E Ele nos chama a atenção para isso da seguinte forma. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, ele alcançará o quê?
misericórdia. Vamos para mais uma vinhetinha e já voltamos com a continuação da nossa série Superstição e Ocultismo, como se libertar de sua influência e desfrutar de paz mental. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Querido ouvinte, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, saiba que a entrega a Jesus é a melhor decisão. Porque quando nós confessamos a Jesus Cristo cada um dos nossos pecados pelo nome, eliminamos o mistério da iniquidade, não é? De nossa vida. Cada pecado confessado é varrido do nosso ser até este ficar completamente livre. E dessa forma nós podemos convidar Jesus a habitar em nosso coração. Meu amigo e minha amiga, você pode tomar agora a melhor decisão da sua vida. Você pode abrir agora o seu coração a Jesus. Você pode permitir que Ele dirija a sua vida. Porque Ele é o melhor Senhor de todos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E como vencedor, Ele dará a você a vida eterna, quando vier pela segunda vez. Então você poderá viver na presença dEle, através de toda a eternidade. Você já não estará mais sobre a lei da morte, e você poderá viver agora sem sofrimento, sem fardos, sem preocupações, sem doença, uma vida inteira sem fim. A palavra de Deus claramente nos afirma em João, capítulo 3, dos versículos 16 a 18, o seguinte: são promessas divinas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, ou quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia continua, no mesmo livro, no mesmo capítulo 3, dos versos 19 a 21, o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ainda um outro texto bíblico, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ainda um outro texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, é sempre a melhor decisão, mesmo que você jamais tenha solicitado a ajuda de Satanás e, portanto, não seja seu devedor. A entrega a Jesus sempre traz bênçãos para a nossa vida. Bênçãos que continuam até a eternidade, pois Ele nos concede vida eterna. E eu quero ajudá-lo a encontrar coragem, eu quero ajudá-lo a tomar uma decisão consciente por Jesus. O Espírito Santo quer apelar ao seu coração para que você entregue totalmente a sua vida a Ele. E pode ter certeza, Jesus não decepcionará você, pois Ele te ama. Amém? E quando você fizer isso, você estará praticando uma rescisão de contrato. Como assim uma rescisão de contrato? Se algum dia você fez uso de um dos serviços ocultistas ou supersticiosos de Satanás ou alguma outra prática, e uma vez que você pediu a assistência dele, saiba que existe entre você e ele um contrato. Ainda que invisível, mas ainda vigente. Agora, mesmo que essa seja a primeira e única vez, o contrato fica válido e Satanás, como parte contratante, tem apenas um único objetivo, que é a destruição da sua vida. Mas a Bíblia nos traz boas novas. Jesus Cristo, Ele é o nosso sócio e o nosso ajudador. E Ele nos diz assim, escute, 1 de João 4, verso 9 e 10.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, meu amigo e minha amiga, se algum dia você assinou, ainda que de forma invisível, algum contrato com Satanás, porque praticou alguma prática ocultista ou supersticiosa, ou alguma outra situação, ao você confessar o pecado pelo nome e confessá-lo em voz alta, você estará rescindindo o contrato que você fez um dia com Satanás. E você pode fazê-lo hoje. Lembrando mais uma vez, em um capítulo posterior desta série, intitulado O Caminho da Libertação, mostrarei a vocês um modelo de oração para que você faça uma rescisão geral de contrato com Satanás. E um também para a renúncia do fardo de culpa que de repente foi transmitido pelos seus próprios ancestrais, tá? Que é importante também nós entendermos isso. Eu quero terminar então com mais uma questão aqui rapidamente. Por que destruir todo e qualquer objeto relacionado com práticas ocultistas é importante? Saiba, meu amigo e minha amiga, que objetos usados em práticas ocultistas servem constantemente para os ataques de Satanás contra a nossa vida. O que se deve fazer é não lhe dar oportunidade em nenhum momento de ele iniciar os seus ataques. Daí, então, há uma necessidade de se destruir todo e qualquer objeto que esteja relacionado com práticas ocultistas. A atitude dos cristãos, por exemplo, lá em Éfeso, pode nos servir de exemplo. Escute só. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Era um bom dinheiro. Atos 19, que é o texto que eu li, versículos 18 e 19. Examine seus armários, meu amigo e minha amiga, já essa semana. Veja se há ali alguma coisa que há desse tipo, ainda que indiretamente. Aconselhável seria também se afastar de pessoas que praticam atividades no campo do ocultismo, bem como evitar todo o contato nessa área. Vamos orar? Pai bondoso e eterno Deus, queremos agora neste momento entregar todos aqueles que um dia se envolveram com práticas ocultistas e supersticiosas, ou que estão neste momento ainda envolvidas. Pois agora elas aprenderam como começar o caminho da verdadeira libertação desses fados que essas práticas trazem. Aonde quer que elas estejam agora, ó Pai? Talvez estejam sendo pressionadas por Satanás. Talvez estejam sendo perseguidas por ele. Mas o Senhor é mais poderoso. Nesse momento clamamos, ó Pai, que o Senhor envie miríades de anjos. Que eles possam vir de todos os lugares para que protejam esta alma querida que o Senhor tanto anela e pela qual o Senhor morreu e deu o seu sangue. Ainda que pareça a essa pessoa não ver luz no fim do túnel, dê a ela certeza que tudo será resolvido em breve. E que daqui a alguns dias, meses, enfim, tu sabes todas as coisas e o tempo lhe pertence. Essa pessoa poderá, com toda certeza, dizer no nome de Jesus que ela foi liberta pela fé no sangue de Cristo. Liberte-as, ó Pai, nesse momento. Que Satanás seja expulso dessas pessoas. E da onde quer que elas estejam, é o nosso pedido e o nosso agradecimento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.